Tudo em paz com você? Tudo em ordem? Sim? Que bom. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez, a primeira vez que está aqui conosco? Amém? Que é amiga da Joy. Qual é o seu nome novamente? Alessandra. Tem a outra Xará, a Leila também. Bem-vinda. Levanta a tua mão ali para ela te conhecer. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Eu queria pedir que todos se assentassem agora, por favor. Se alguém estiver trabalhando, tudo bem, mas os demais, vamos nos assentar, vamos aí nos aquietar, para que a gente possa pausar na palavra do Senhor e seguir nesse momento de bênção. Amém? Amém? Eu queria estar conversando com vocês nessa manhã sobre estamos aqui para ouvir o que Deus quer falar. Que coisa linda, né? Muitas vezes nós nos reunimos para ouvir o que a pessoa quer falar, o que o irmão quer falar. Muitas vezes nós paramos na frente da televisão para ouvir o que o noticiário quer falar. Nós vamos para N lugares e sempre nós estamos escutando uma voz, sempre nós estamos escutando algo. Mas como é importante nós estarmos escutando a voz de Deus. Em Atos 10, 44 fala assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o quê? A mensagem. Sabemos que Deus sempre deseja falar com o homem, mas nem sempre estamos prontos ou atentos para ouvi-lo. Nós vamos estar trabalhando sobre Atos capítulo 10, é um texto que vocês conhecem, e eu quero apresentar para vocês nessa manhã duas pessoas que vocês já conhecem também, que não é novidade, que é o centurião Cornélio e o apóstolo Pedro. Os dois tiveram uma palavra de Deus. Os dois escutaram Deus falar. Um teve uma reação e o outro teve uma outra reação totalmente diferente. A gente vê que tanto a reação de um quanto a reação de outro, o Espírito Santo teve que intervir para poder trazer entendimento sobre a vida de Pedro e batizar Cornélio com o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que faz toda a diferença. Muitas vezes a gente quer colocar o Espírito Santo dentro do meu conceito. Eu entendo o Espírito Santo é assim, então o Espírito Santo na minha vida você vai agir assim. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso que ele vai agir dentro do conceito que você tem do Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo para ser estudado. Seminário sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que você precisa relacionar com ele. E ele vai te ensinar particularmente como ele é, como ele atua. Porque a maneira que às vezes o Espírito Santo atua na vida da Cris não é a mesma maneira que o Espírito Santo atua na vida da Sueli. E o que eu conheço é aquilo que muitas vezes eu vivo. O Espírito Santo para mim é isso. Eu consigo tocar nisso no Espírito Santo. Então o Espírito Santo representa isso para mim. Eu ainda não consegui tocar no Espírito Santo nessa área, então é um conceito que eu não consigo explicar. E existia uma área na vida de Pedro, o grande apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, que teve que ser esclarecido um princípio primordial. Sem esse princípio, ele estava totalmente defasado para entender o que é o reino de Deus. E muitas vezes nós conceituamos o reino de Deus dentro do meu entendimento, dentro daquilo que eu consigo entender. E o Espírito Santo sempre ele quer ampliar isso daí. Ele sempre quer trazer coisas novas e esclarecer para nós o reino de Deus. E esses dois homens, cada um tinha um perfil, como você tem um perfil, como eu tenho um perfil. Mas esse meu perfil não pode atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Você entende isso, não? Eu tenho um perfil, tenho uma maneira de atuar, e Deus me criou dessa maneira. Da mesma maneira que você tem um perfil, e Deus te criou dessa maneira. Mas existe um caminho que o Espírito Santo trabalha conosco, para que Ele possa nos revelar plenamente a vontade do Pai. Se você quiser conhecer a Jesus, você precisa conhecer o Espírito Santo. Fala assim: se eu quiser conhecer Jesus, eu preciso conhecer o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar. Eu conheço a palavra,
Mas se você conhecer a palavra sem o espírito da palavra, né? Então, a palavra ela é a escritura que nos mostra quem é Deus Pai e Deus Filho. Mas o Espírito nos revela, através da Escritura, quem é Deus Pai e Deus Espírito. Por isso que o Espírito Santo não é uma opção. Tem muitas situações que as pessoas falam que o Espírito Santo é lá para o Velho Testamento, é lá para o Pentecostes. Hoje a igreja não precisa mais do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para capacitar os apóstolos para fazer a igreja, para começar a igreja. Hoje não. Hoje a igreja não precisa mais do Espírito Santo. Aí eu fico cortando o agir do Espírito, fico podando o agir do Espírito de acordo com o entendimento, de acordo com o que as pessoas falam. Vai para a Escritura e vê quem é o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo hoje na igreja? Sem convencimento, sem o agir do Espírito, não existe Evangelho. É Ele que nos revela, é Ele que nos convence. Quem convence a teimosia do marciano? Só o Espírito Santo. Acertou. Porque sem Espírito não tem vida de Deus. É o Espírito que nos dá a vida de Deus. Tá certo? E o perfil do primeiro personagem é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. André era o irmão de Pedro, né? E primeiro foi chamado Tiago e João, e em seguida André encontrou Jesus e chamou o irmão dele que era Pedro. Então, o apóstolo Pedro entrou logo no começo do ministério de Jesus. Este homem foi uma coluna da igreja. Teve ousadia para pedir para andar sobre as águas. Muitas vezes nós pregamos sobre essa passagem de maneira pejorativa. Você sabe o que é ver alguém andando sobre as águas e ter a ousadia para falar assim: eu quero andar sobre as águas? Você entende o que é isso? Né? Então ele teve essa ousadia para pedir: Jesus, me permite andar sobre as águas. Teve a revelação de quem é o Cristo. Quem você acha que revelou para Pedro quem era Jesus? Que Jesus era o Filho do Deus vivo? Você acha que foi o entendimento de Pedro? Não, foi o próprio Espírito Santo que revelou isso para Pedro. Foi repreendido por Jesus, porque Pedro não queria perder o amigo Jesus. Quando Jesus fala assim: eu vou ter que morrer, eu vou para a cruz, vou morrer. E Pedro sabia muito bem o que significava a morte de cruz, dentro daquele contexto do Império Romano. Foi: o meu amigo vai morrer desse jeito? Negativo, porque é amigo. Falou: você não vai morrer dessa maneira, Jesus. A morte de cruz é a pior morte que existe nesse contexto. Eu não vou permitir que o meu amigo morra desse jeito, eu vou te proteger. E Jesus fala assim: Pedro, você não entende o que significa isso, porque sem cruz não tem ressurreição, sem cruz não tem evangelho, sem cruz você não vai conseguir entender aquilo que realmente é o coração de Deus. Sem cruz não tem Espírito Santo, porque Jesus precisava voltar para o Pai. Fez o primeiro sermão em Pentecostes. Você acha que aquele sermão, que 3.000 almas se converteram, foi um grande esboço que Pedro preparou? As pessoas olhavam para Pedro e falavam assim: não é o mesmo de antes, é outra pessoa. E essa pessoa era a pessoa do Espírito agindo através de Pedro. A sombra de Pedro curava os enfermos. Mas apesar de ser usado com tanto poder, seu entendimento de reino foi sendo revelado durante a caminhada, pois ele genuinamente cria que o Evangelho era somente para uma raça específica, os judeus. Olha que entendimento limitado. O grande apóstolo Pedro entendia que o Evangelho era só para uma raça, e assim ele vivia. Atos 10, 27, falando com ele, Pedro falando com o centurião. Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali na casa de centurião, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus, o quê?
Me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então esse é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele entendia que o evangelho era para algumas pessoas privilegiadas, separadas. O evangelho é para todos. Todos aqueles que creem, todos aqueles que recebem o dom da salvação através da graça, esses se tornaram o povo de Deus. O apóstolo Pedro precisava ter um entendimento ampliado nessa área. E quem foi ampliar o entendimento do apóstolo Pedro? Primeiro Deus tentou falar com ele, e depois o próprio Espírito Santo teve que convencer. Fala convencer. Quantas vezes a palavra fala com você e você fala assim, não entendo mais ou menos dessa maneira, né? E por isso não se move. Mas depois o Espírito Santo ele vem e convence a sua vida. Segundo personagem, o centurião Cornélio, era um representante do governo italiano que vivia em Cesareia. A Cesareia Marítima foi construída por Herodes, o Grande, de 22 a 10 a.C., projetada para ser uma das maiores cidades do Império Romano. Ou seja, a nata da autoridade romana morava em Cesareia. Como se fosse em Brasília. Cadê a Sueli? A nata de Brasília. Os governantes moram onde? Em Brasília. Cesareia era mais ou menos isso. E ali a cidade ostentava um templo dedicado a César Augusto, um hipódromo, grandes teatros e um moderno porto chamado Sebastos. Ou seja, para ter um porto naquele momento moderno era algo maravilhoso. O Império Romano, o que o Império Romano contribuiu com relação ao Evangelho foi que ele criou estradas, ele criou meios para o Evangelho se mover. Então quando Jesus chegou, já tinha portos, já tinha estrada, já tinha muitas coisas para que o Evangelho pudesse ser propagado. E nessa cidade de Cesareia existia um dos portos mais modernos, né, que se chamava Sebastos. O apóstolo Pedro passou 2 anos preso nessa cidade, e também grandes historiadores da igreja, como Eusébio, estudaram em escolas de educação superior que foram construídas naquele local. Nessa cidade, que era uma espécie de oásis, onde as autoridades italianas viviam, encontramos o centurião Cornélio, um homem piedoso, reverente, influente, generoso, hospitaleiro, homem de oração e obediente a Deus. Então nós vemos 2 personagens, e a gente agora vai destrinchar esses 2 personagens, cada um dentro do comportamento deles. O contexto bíblico, em Atos 10:34, fala o seguinte. Todos têm a palavra aí? Amém. Meteram uma garrafinha diferente hoje, parabéns. Obrigado. Atos 10:34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com... Sublinhe essa palavra, risque ela, circule ela. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho. O evangelho do quê? Muitas vezes o evangelho se torna o evangelho da luta, o evangelho da tristeza, o evangelho do quero desistir, o evangelho de não quero mais. Isso não funciona. O evangelho de Jesus continua sendo o evangelho da paz, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a adversidades. Quando você encontra o evangelho de Cristo, a primeira coisa que ele produz em você é a paz. Shalom, é a presença de Deus. Isso somente a presença de Deus pode proporcionar. Por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus estava com ele.
e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Amém. Dele todos os profetas dão testemunho que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, quais eram as palavras que Pedro falava quando caiu o Pentecostes? Essas palavras. Quando Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas, um escândalo para muitos, e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora, ela edifica, ela exorta, ela nos mostra, ó Deus, o caminho da verdade. E essa palavra, meu Deus, eu te peço que ela venha nessa manhã falar conosco de uma maneira particular, de uma maneira que nós possamos entender o que o Senhor quer falar. E é no teu santo nome que nós oramos e agradecemos. Primeira coisa que eu preciso entender nesse processo, para ouvir o que Deus quer falar, para entender o que Deus quer falar, eu preciso me manter num estado contínuo de mudança. Fala mudança. Mudança. Eu sei que tem coisas que nós não queremos mudar na nossa vida, é ou não é? É ou não é? Eu sou uma pessoa que trabalha com rotina. Você não vai me pegar sem uma rotina. O que eu faço planejado. E tenho aprendido a ser flexível nesse processo. Mudar não é fácil. É fácil? Não é fácil. E permanecer num estado contínuo de mudança, pior. Porque a vereda do justo, ela é... Como que é o pôr do sol, João? Como que é o pôr do sol pela manhã? Desculpe, o nascer do sol. Ele vai aparecendo. Qual é o processo que acontece? Gradativamente ele vai brilhando até o quê? Até ser um dia perfeito. E quando chegar o dia perfeito, você fala assim: uau, que dia lindo. Não é assim? Então muitas vezes nós estamos no começo do nascer do sol, onde ainda está tudo muito escuro, não está claro, eu não consigo ver tudo, mas é o começo. Quem vai ver o nascer do sol, ele sabe que vai chegar um momento que vai ficar tudo muito claro. Então a nossa caminhada com Jesus é assim. Às vezes nós estamos num lugar onde está meio conturbado ainda, está meio escuro, eu não consigo contemplar exatamente aquilo que Deus quer me mostrar. Mas a vereda do justo vai ficando cada vez mais clara, até você poder entender. Tanto Cornélio como Pedro estavam sendo orientados através de visões de Deus. Cornélio deveria enviar mensageiros para buscar a Pedro. De contrapartida, Pedro estava sendo esclarecido que tudo o que Deus purificou não deveria ser considerado por ele impuro. Os dois estavam sendo processados. Fala processados. Para receber algo novo. Você quer receber algo novo da parte do Senhor? Amém. Amém. Você precisa permitir Deus te processar.
Porque o novo é resultado de processo. Eu quero o novo, mas não quero passar por processo. Não existe nada novo sem permitir Deus te levar para os processos da vida. Amém. Cornélio recebia, olha qual era o processo. Os dois estavam sendo processados para receber algo novo. Cornélio recebia o dom do Espírito, enquanto Pedro recebia entendimento, que agora o batismo não era só para os judeus. Todos os que creem em Jesus fazem parte da mesma promessa. Tudo que tem vida na natureza passa por mudanças. Tudo que tem vida na natureza vai passar por mudanças. Você tem vida? Amém. Você tem uma natureza? Você está passando por transformações. Eu preciso entender isso. O crescimento é necessário, saudável e produtivo. Porém, ele é resultado de uma mudança. A pessoa que se fecha para o novo, sem antes entender o que se trata, tende a condicionar o seu comportamento. Tem algo novo. Isso é novo para mim. Normalmente, quando aparece alguma coisa nova, a primeira tendência é o quê? Se defender, resistência. Eu não conheço, eu não aprovo. Eu não conheço, eu não aprovo. Né? Então, nós precisamos entender. Eu não conheço, mas deixa eu analisar do que se trata, para que eu possa tomar uma decisão em cima disso. Então, isso é muito importante para nós, porque nós não conhecemos tudo. Nós conhecemos uma parte do Evangelho, independente do tempo que você tem andando com o Senhor. Jesus fala para os discípulos: o que eu tenho para ensinar para vocês não conseguem suportar tudo agora. Por quê? Porque isso é revelado na caminhada, nos processos da vida. Tem coisas que Deus vai revelar para a sua vida dentro da luta que você está passando. Ele vai se revelar como Deus provedor dentro da necessidade que você está passando. Sem passar pela necessidade, você não vai conhecer o caráter de Cristo nessa área, na sua vida. Então, se eu me isentar dos processos de Deus, se eu não quiser passar pelos processos de Deus, talvez eu não vou ter o entendimento que Deus quer me mostrar. Pedro, ao princípio, falou assim: eu não me submeto a esse processo. E Deus falou: tudo bem, eu levanto o outro que queira se submeter ao processo e eu dou esse entendimento ao outro. Mas Pedro começou a ponderar naquilo que estava acontecendo e ele permitiu o Espírito Santo convencer ele. Atos 10:13. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este fixando nele os olhos e possuído de temor perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar a Simão, que também é chamado de Pedro. Este está hospedado com Simão, seu xará, seu conterrâneo, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Essa foi a palavra que o Cornélio recebeu. Atos 10:9. No dia seguinte. Como é importante o dia seguinte? O dia seguinte da decisão. O dia seguinte que eu falei aquele negócio. O dia seguinte que eu tomei aquela decisão. O dia seguinte que eu falei aquilo. O dia seguinte que eu resolvi aquele outro negócio. O dia seguinte te leva a ponderar sobre as tuas decisões. O dia seguinte me leva a entender realmente, é o espaço que eu preciso da decisão para compreender até aquilo que Deus realmente quer fazer. O dia seguinte. Porque no momento ele não entendeu. Então, como é importante o dia seguinte, para ponderar, para analisar de maneira tranquila aquilo que eu estou fazendo. Não tome decisões no meio da crise. A crise vai passar. A decisão vai ficar. Então, pondere sobre o dia seguinte. Deixa Deus falar com você no dia seguinte. No dia seguinte
enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope. Até aqui nada tinha acontecido com Pedro. O centurião tinha recebido a revelação, Deus queria falar com Pedro, e Deus esperou o dia seguinte para falar com Pedro. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz me falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Verso 16. Então aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para onde? Para o céu. A ordem para Pedro era o quê? A ordem de Deus: levanta, mata e come. Mas eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. A lei me ensinava, Levíticos capítulo 11 trata o capítulo inteiro sobre o alimento, os alimentos que o judeu podia comer e que não podia comer. 12, 13 e 14 fala da purificação. O que era puro para o judeu, ou aquilo que não era puro. Então todo esse conceito foi dado por quem? Por Moisés. Como a lei, as leis cerimoniais, isso tudo fazia parte da cultura. E muitas vezes a gente arrasta a nossa cultura do passado para dentro do Evangelho. E a gente quer adequar o Evangelho dentro da minha cultura emocional, dentro da minha cultura espiritual, dentro da minha cultura. E Pedro estava fazendo isso. Ele estava arrastando todo aquele negócio do Velho Testamento para dentro da cultura de reino. E Jesus falou assim: Pedro, você precisa entender que essa cultura não funciona mais. Isso era uma luz lá no Velho Testamento que apontava para o Novo. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Ele cumpriu tudo isso. Você não precisa seguir cumprindo leis e todas essas coisas, sabendo que Cristo Jesus já cumpriu todas essas coisas. Mas essa ordem não fazia sentido nenhum para ele, para Pedro. Deus estava derrubando as antigas distinções das leis de alimentos, alimentares, cerimoniais e purificações dadas pelo povo judeu. Então, constantemente eu preciso me submeter a um processo de mudança. O apóstolo Pedro falou: eu não cheguei lá, mas eu me submeto aos processos que Deus quer fazer na minha vida. Então, esse é o primeiro passo que eu preciso dar para poder entender o que Deus quer falar comigo. Se eu resistir à voz de Deus, se eu resistir à voz do Espírito, vai chegar um momento que eu vou deixar de ouvir a voz do Espírito. Não porque Ele não quer falar comigo, é porque eu estou resistindo à voz do Espírito. Então a voz do Espírito Santo é necessário que eu venha cultivar, é necessário que eu venha mantê-la na minha vida, porque é ela que me conduz nessa caminhada. Sem o Espírito Santo, alguém está conduzindo a tua vida, e sem medo de errar eu posso dizer quem é. Agora, quando o Espírito Santo conduz a minha vida, ele me leva por caminhos que eu não experimentei ainda. E era o que o Espírito Santo queria fazer na vida de Pedro: levar ele para um caminho que ele ainda não tinha experimentado. Segundo lugar, para Deus não existe parcialidade. A expressão Deus não faz acepção de pessoas ocorre 11 vezes na Bíblia. É uma das verdades mais claras da revelação. Tanto Cornélio como Pedro tiveram que aprendê-la. Ninguém escapa disso daqui. Porque muitas vezes quando eu vou orar, ou quando eu vou fazer alguma coisa, eu peço para Deus ser parcial. Parcial a quem? A mim. Que se virem os outros, Deus, mas seja parcial na minha causa. Seja parcial na minha oração. Desqualifica o outro e me qualifica. Deus não faz acepção
de pessoas. Ele é justo. Fala, ele é justo. Ele é imparcial. Ele escuta você e analisa todo o contexto e age com justiça. É assim que Deus trabalha. Tanto Cornélio como Pedro tiveram que aprendê-la. Porque Deus não trabalha com parcialidade. Pedro não devia pensar ser Cornélio impuro pelo fato de ser gentil. Cornélio não devia adorar a Deus por este ser um apóstolo de Jesus. Quando Cornélio chega diante de Pedro, ou Pedro chega diante de Cornélio, o que ele faz? Se prostra. Ai, o homem ungido de Deus. Selfie. Chegou ungido na cidade. Chegou aquele que é o ungido, que vem do Brasil, que vem não sei de onde. Aí eu largo tudo para trás e vou atrás do ungido. O ungido chegou há 2000 anos atrás. Aleluia. O único ungido já chegou. Vai atrás dele. Amém. Segue esse. Você não vai errar nessa decisão. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que lhe é justo e aceitável, Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos e é o Senhor da igreja. A igreja começou em Jerusalém. E os apóstolos tinham uma orientação direta de Jesus, que eles iam começar em Jerusalém, mas não era para ficar em Jerusalém. Muitas vezes a gente cria um ambiente confortável, um grupo pequeno confortável, é a nossa Jerusalém, e a gente quer ficar aí o resto da vida. Eu não quero sair para ir para a Judéia, é confortável aqui me reunir com os meus irmãos, mas o Evangelho começa em Jerusalém, depois vai para Judéia, vai para Samaria e tem que alcançar os confins da terra. Pedro sabia disso, ele tinha essa orientação de Jesus. Os judeus estritamente não queriam relacionar com outros povos, porque na mistura dos reinos, o povo do norte se contaminou, fez aliança com outros povos, foram para Canaã, e a ordem de Deus é: quando você chegar em Canaã, sejam luz em Canaã, não se misture com a cultura de Canaã. Eles foram lá e se misturaram com a cultura de Canaã, e isso gerou um problema muito grande, porque o povo de Deus perdeu a identidade dele, era misturado, a cultura misturou tudo, e a tribo de Judá e de Benjamim, a tribo do sul, era um povo que tinha permanecido firme na aliança, no pacto com Deus. E esse povo fala assim: o resto tudo não presta, só a gente é aqui que serve. E por isso eles não misturavam mais. Por quê? Porque julgamento, porque entendiam dessa maneira. Mas sabemos que Deus não é injusto como ser humano. Ele trata a todos da mesma maneira. A graça é para todos, a misericórdia é para todos, a salvação é para todos, a vida plena é para todos aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito? Porque a tradição, aquilo que você lê hoje, a tradição antiga era passada de maneira oral. Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9. Essas palavras que estão no teu coração, elas você ensine aos seus filhos, na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, coloca nos umbrais das portas. Ou seja, o ensino no Velho Testamento era passado de maneira oral. Senta aí, filho, eu vou ensinar para você. Não deve ser diferente hoje, mas hoje nós temos a Bíblia, que nós podemos ler. Antes eles não tinham. Só algumas pessoas tinham acesso a alguma parte das Escrituras. O ensino no Velho Testamento, desculpe, deixa eu continuar lendo o versículo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Tá bom esse contexto? Não. Isso é o que o povo ensinava. Isso era o que a lei ensinava. Isso foi o que o povo judeu vivia. Eu, porém, lhes digo. Ou seja, Jesus está falando assim, sabe Moisés, aquele grande homem que eu considerei que um grande profeta do Velho Testamento, que igual a ele não tinha se levantado outro homem igual no Velho Testamento, aquele que falou que viria um profeta que era maior do que ele, o profeta chegou. Eu lhes digo algo novo. O que Jesus estava fazendo? Consertando o entendimento do povo. Sabe quem consegue consertar o teu entendimento? O meu entendimento? Somente Jesus. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está onde? Nos céus. Porque Ele faz o seu... O sol é de quem? Ele faz com que o seu sol... Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons. E a chuva? Sobre justos e sobre ímpios. Deus, Ele não é parcial. Ele não age com parcialidade. Ele não é imparcial. Ele age com a justiça dele. Quando Deus Pai enviou o Filho, Ele enviou para que todos pudessem ter a salvação. Todos pudessem receber essa graça. O ensino do Velho Testamento era passado de pai para filho, como falei, através de falar. Por isso Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Porém, Ele ampliou e consertou a maioria dos conceitos que estavam sendo aplicados de maneira parcial pelos líderes religiosos da época. Só pensamos com acerto em nosso semelhante quando nele pensamos como Deus pensa. Amém. Como eu sou parcial nas minhas decisões. Como eu atuo com parcialidade naquilo que eu vejo. Como que eu sou parcial na minha caminhada. Por isso que Jesus fala assim, não julgue a ninguém, porque você vai ser parcial no seu julgamento. Nós não temos todo o entendimento para tomar uma decisão sem a palavra. A palavra, ela é o princípio que vai me orientar como eu devo andar nessa jornada. Caso contrário, eu vou tomar decisões através da minha maneira, de como eu vejo. Terceiro lugar, Pedro testemunha sobre o Cristo que ressuscitou. Atos 10:37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Verso 42. Jesus nos mandou, o que Jesus mandou? Pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecado. Me chama a atenção que Pedro podia dar um testemunho dele de como foi o Pentecostes, de como ele teve esse encontro com o Espírito Santo. Ele podia fazer isso ou não podia? O seu testemunho é bom? Sim. Ajuda. Mas não muda ninguém. Ele podia dar o testemunho dele de como aconteceu o Pentecostes na vida dele e ficar nessa resenha, mas ele não faz isso. Ele dá o testemunho de quem? De Cristo.
A igreja tem um testemunho. Glória a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Isso deve ser falado. Mas não avulso. O teu testemunho não é mais importante que o testemunho de Cristo. Aleluia. Porque o que mudou a tua vida foi aquilo que Jesus fez na cruz. Amém. O que pode mudar a vida das pessoas foi aquilo que Jesus fez na cruz. Amém. Então, é esse testemunho que eu preciso falar. Os apóstolos tinham muito claro isso. A oportunidade de testemunhar é o Cristo que morreu, é o Cristo que ressurgiu, é o Cristo que está à direita de Deus Pai. Aleluia. Você vê o apóstolo Paulo fazendo isso o tempo todo. Você vê as pessoas, Tiago, fazendo isso o tempo todo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Amém. O testemunho que a igreja tem testemunho de muitas vidas, tem testemunho de muitas curas, tem testemunho de tanta coisa. Mas o testemunho que deve permanecer na igreja é o testemunho dele, de Cristo Jesus. Amém. Porque isso realmente muda. Os profetas testemunharam a Jesus. Todos eles viveram nessa dimensão. E Pedro também não traz um estudo teológico. Como aconteceu a descida do Espírito Santo? 3 pontos em conclusão. Queridos, nós não vamos conseguir explicar a obra do Espírito. A letra é um direcionamento, mas ela não comporta tudo aquilo que Deus faz através do Espírito Santo. Isso vai além das Escrituras, isso é uma experiência pessoal que é confirmada nas Escrituras. Tenho minha experiência. Vamos passar pelo crivo da Escritura? Esse é o problema dos últimos tempos. Todos têm experiências, todos têm revelações, todos viram alguma coisa. Vamos passar pelo crivo da palavra e ver se do outro lado o que sai. Não, a minha revelação é a minha revelação. Aí tem gente que vê anjo comendo goiaba. A revelação, ela confirma as Escrituras. As Escrituras, elas confirmam a revelação. É poder e palavra. É palavra e poder. Não tem como andar só num trilho. Isso anda paralelo. As Escrituras confirmam o poder. O poder confirma as Escrituras. Isso tudo é para testemunhar que Jesus continua sendo o Senhor da igreja. Ele que tem que ser manifesto, Ele que tem que ser glorificado, Ele que tem que ser entronizado. É Ele que pode mudar a minha vida. Quarto lugar, e para mim essa é a parte melhor dessa mensagem. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. É incrível que Pedro não perguntou assim: qual grupo você participa mesmo? Se foi no grupo semana passada? É incrível que ele não condiciona. Fala, não condiciona o agir do Espírito Santo. Ah, mas como eu condiciono o agir do Espírito Santo? Como eu atuo com parcialidade? Deus, Ele é justo, imparcial. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão tinham os fiéis que mantinham a circuncisão. É Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais um modelito. É Cristo mais um modelito. Cristo continua sendo suficiente para edificar a igreja dele. É Cristo is enough. Amém. O que tem que circuncidar quando Cristo entra é o coração. Essa é uma outra história que faz parte desse projeto. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinha vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois eles ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse:
Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. As Escrituras ensinam que o crente deve examinar e provar o que está sendo apresentado para ver se isso vem da parte de Deus. Qual que é o problema? Uma geração que quer sinais, uma geração que quer mover, uma geração que quer ver a sarça pegando fogo o tempo todo. Então não se analisa nada. Tudo que vem é de quem? É de Deus. E é levado de um lado para o outro, porque não prova se aquilo que está sendo falado. Por que os bereanos eles tinham um espírito mais excelente do que os de Tessalônica? Porque eles receberam a palavra, não receberam a palavra julgando não, viu? Eles receberam a palavra com muita alegria. E depois foram checar se aquilo que o grande apóstolo Paulo, se aquilo que ele estava ensinando era de acordo com as Escrituras. Isso é um pouco firmado. Firmado no poder e firmado na palavra. O poder é de Deus? Sim, e ele se manifestou aqui hoje e manifesta quando ele quiser. Amém. É o vento do Espírito. Eu não controlo, você não controla. Mas depois do vento do Espírito tem que vir o vento da sã doutrina entrando nos corações. Amém. Para que isso possa ser equalizado. E para que a igreja possa andar de maneira saudável. Amém. A fé cristã não é de ingenuidade espiritual. Eu creio em Cristo, por isso tudo aquilo que é falado em nome de Jesus, eu como, eu engulo e quero me alimentar com isso. 1 João 4,1: Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Não, vocês não têm esse verso. 1 João 4,1: Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Mas o quê? Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Segue alguns princípios que nos ajudam a entender o genuíno batismo com o Espírito Santo. E isso eu não quero ter a pretensão de concluir dizendo é assim que funciona. Mas isso vai nos dar uma ideia. O autêntico batismo com o Espírito Santo levará a pessoa a amar, exaltar, glorificar a Deus de maneira intensa. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo trará a convicção que somos filhos de Deus. O real batismo com o Espírito Santo aumentará nosso amor pelas Escrituras. O real batismo com o Espírito Santo aprofundará nossa comunhão com o corpo de Cristo. Amém. É o Espírito Santo que faz vencer as nossas diferenças. Amém. Sem o Espírito Santo é complicado andar junto. É o Espírito que fala: ame, perdoe e caminhe junto, onde é a segunda amiga. É o Espírito que faz a igreja ter comunhão. O genuíno batismo com o Espírito Santo nos revestirá de amor e compaixão pelo perdido. Fui salvo, vou para o céu. Na verdade, você não vai para o céu. Você vai celebrar 7 anos, daqui a pouco eu vou falar isso, das bodas do Cordeiro, e depois você volta para a terra, novos céus, nova terra. A gente vai viver aqui o nosso época, reformado, glória a Deus. Mas amor pelo perdido, amor por aquele que não conhece Jesus. Não quer nada, vai para o inferno. Não, querido. Por quanto tempo você não quis nada com Jesus? E alguém teve misericórdia e olhou para você e falou assim: você precisa de Jesus. Nós precisamos olhar para o perdido com compaixão. É o Espírito Santo que faz isso, que faz você parar no teu dia, que faz você parar na tua correria para dizer: Jesus te ama. Ele tem um propósito na sua vida e Ele pode transformar
tudo que você está vivendo. Amor pelo perdido. Cristo veio resgatar e tomar de volta aquilo que se havia perdido. O que foi perdido? A criação. A criação se perdeu. E Cristo veio resgatar a criação. E nós precisamos dar continuidade a esse projeto de Deus. O genuíno batismo com o Espírito Santo deve ser procedido de abandono do pecado e de uma completa obediência a Deus. O autêntico batismo com o Espírito Santo tornará mais real a obra e a presença do Espírito Santo em nossa vida. João 16:7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier? Quando ele vier. Quando ele vier, quando o Espírito Santo chega no teu casamento. Quando o Espírito Santo chega para ser o Senhor da igreja. Quando o Espírito Santo chega para ser o Senhor da tua vida. Quando ele vier. Ele tem que vir. Ele tem que vir, o Espírito Santo tem que vir e tem que romper o teu entendimento daquilo que você entende que ele só pode fazer dessa maneira. Quando ele vier, ele vai atuar. Ele vai atuar como? Convencerá. O quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro, convencerá o mundo do pecado. Jesus chegou sendo a luz do mundo. Veio para o seu povo. Mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Por que isso é possível? O homem amar mais o pecado do que viver livre. Por causa do próprio pecado. Sem arrependimento de pecado, sem permitir o Espírito Santo me convencer, sem permitir o Espírito Santo transformar a minha incredulidade. Qual é o pecado do homem? O pecado do homem é não crer em Deus. Por que eu não creio em Deus? Porque eu acho que Deus é isso. Eu acho que Deus é aquilo. Eu acho que Deus é aquele outro. Eu preciso me arrepender de deixar de crer em Deus. Sou um filho de Deus. Sim. E porque é filho, ele te trata e me trata. E às vezes ele me leva para a moenda. Me leva para o campo de treinamento, que são as lutas. Aí deixa eu ver se esse meu filho vai crer em mim ou não. Eu preciso permitir o Espírito Santo me convencer da minha incredulidade. Isso é individual. Eu não estou falando isso para você, eu estou falando isso para... Porque o Espírito Santo, ele mora na tua casa. Ele quer falar com você. Ele quer ministrar na sua vida. Não é para o outro. Essa mensagem é para mim. Porque quando esse pecado da incredulidade precisa ser curado no coração do homem. Por isso precisamos ter consciência do nosso estado pecaminoso. Somente o Espírito Santo pode me convencer disso. No livro de Apocalipse, mostra que uma vez que o Espírito Santo será tirado da terra, aumentará o ódio, a violência, as maldades, sem explicação. A terra se transformará em uma selva de ódio e violência. Você acha que está difícil agora? Imprópria para o homem viver. Os governos da terra perderão controle sobre o povo. Profissionais da área propositalmente têm procurado eliminar ou diminuir no ser humano o senso de pecado. Mas, uma vez que o homem seja totalmente liberado para pecar, o ser humano viverá a tragédia da sua própria natureza caída. Porém, no meio desse caos todo, existe uma esperança para todo homem. Amém.
Não quero entrar no detalhe, mas eu quero seguir a Bíblia. A palavra fala que Jesus virá para resgatar a noiva, para acontecer as bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. Você já pensou o que significa isso? Às vezes você para uma semana e faz um cruzeiro de uma semana e você fala assim, cara, eu sou rico. 7 anos, David, de festa. Você imagina o que significa isso? É um povo que não tem nada para fazer. 7 anos de celebração da noiva com o noivo. Enquanto isso, 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz. 3 anos e meio de coro. Depois disso, o milênio. Novos céus, Satanás, a besta, os falsos profetas serão encerrados no abismo. Depois disso vem novos céus e nova terra. 1000 anos a igreja vai governar na terra. O reino de Deus vai chegar até a terra. E aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Cristo, vão reinar juntamente com Cristo Jesus. Vai chegar um momento que a graça vai fechar essa porta. Quando que a graça vai fechar a porta? Quando a igreja vai ser arrebatada. A partir desse momento, a salvação para o homem? Sim, ainda há. Mas aí o homem vai pagar com a própria vida. Por isso que a graça é um hiato que Deus nos dá de amor. Receba a graça. Receba o amor de Deus. Não perca essa oportunidade. Você não precisa sofrer para andar com Jesus. Ele já sofreu na cruz. Ele já morreu na cruz para te dar vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a graça. Receba a misericórdia de Deus. E isso é o que eu preciso fazer. Eu preciso permitir que o Espírito Santo diariamente me convença do meu pecado. Quantas vezes algumas vezes, né? Eu falo algo para minha esposa. E eu firo ela com o meu comportamento. Aí eu fico um tempinho, o Espírito Santo chega e fala, filho, o que você fez? Aí ele vai trabalhando no meu coração. Glória a Deus. Você dá risada? É. Mas eu sei que acontece a mesma coisa com você. Sim. Aí eu posso fechar o meu coração e falar assim, ela merece esse tratamento. Ou eu posso permitir o Espírito Santo falar assim, não tem a ver com ela, não tem a ver com aquilo que ela fez, tem a ver com aquilo que você está fazendo com isso. Aí o Espírito Santo te pega pela mão e fala assim, errei, me perdoa. Não justifica. Não tenta justificar. É simples, fala assim, errei, me perdoa. 3 palavras. Fala, errei, me perdoa. Me perdoa. That's it. Porque esse é o meu pecado. É o meu pecado. Eu respondo por ele. Não é ela que responde pelo meu pecado. Eu respondo por ele. Quando isso acontece, o Espírito Santo me conduz para andar na vereda da justiça dele. Aquele homem, agora o homem que tem consciência que precisa ser liberto da prática do pecado através do Espírito Santo, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo para viver de maneira que agrada a Deus. Agradar a Deus é o mesmo que andar pelas veredas da justiça. É o que Davi fazia o tempo todo. Salmos 23, ele fala, Deus, me ensina a andar pelas veredas da tua justiça. Jesus é o modelo que me ensina e te ensina a como andar nessa terra de maneira justa. Ele é o justo.
Ele me justifica, mas quando eu olho para o modelo, ele me ensina como caminhar sobre essa terra. Eu já não ando mais da mesma maneira que eu andava antes. Agora eu sou chamado para andar de uma maneira que agrade a Deus. Em primeiro de partida, eu preciso entender isso. A minha atitude não é para agradar o próximo. Eu também não posso ser um brutamonte, né? Um brucutu, um dinossauro que sai passando por cima de todos. Mas a minha atitude, em primeiro lugar, deve agradar a Deus. Estava falando com um dos meninos do louvor essa semana. Muitas vezes é ensinado que o louvor tem que levar a congregação a adorar. Quem falou isso? Os meninos que fazem parte do louvor, eles prestam adoração a Aleluia. É Ele e Deus. E a congregação é a congregação de Deus. Se você não quiser abrir a boca, se você não quiser fazer nada, você não é obrigado a fazer. Mas eu quero dizer para você que você está diante do teu Deus. Isso é individual, não é por atacado, não é por coletivo. Isso é Deus olha para o teu coração, olha para a tua vida e espera que você ande pelo caminho da justiça. Amém. Se alguém morresse por você e tirasse da cadeia, uma cadeia perpétua, e alguém fosse lá, expiação é isso. Alguém expiou o seu pecado e morreu em seu. A cadeira elétrica que era para você, essa pessoa falou assim: tira ele, eu morro no lugar dele. E o dia que você encontrasse essa pessoa, como que você iria reagir? Como um 2 de pau? Ou você ia ser muito grato a essa pessoa e falar: muito obrigado por ter feito aquilo que era minha responsabilidade. Por último, ele me convence do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Foi na cruz que o julgamento divino foi feito contra o príncipe deste mundo, Satanás. A cruz parecia o triunfo dele, mas na realidade foi a derrota dele. Aleluia. Conclusão: a obra do Espírito Santo é me convencer que sou morada de Deus. Você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Sou tão limitado, sou tão não sei o quê. É isso mesmo. A gente deixa de ser tão quando o Espírito Santo entra na nossa vida. E a gente passa a ser mais parecido com Jesus. Amém. Nessa nova morada. Fala, nessa nova morada. Nessa nova morada. Arrependimento. Santidade, amor, compaixão pelo próximo. Somente o Espírito Santo pode restaurar a imagem de Cristo na minha vida. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Amém. O que fez Pedro ponderar e lembrar da promessa que Jesus falou para ele é porque Jesus já tinha ensinado isso para Pedro, e o Espírito Santo teve que trazer a memória de Pedro para que Pedro pudesse entender que Jesus já tinha ensinado para ele qual era o caminho da justiça que Pedro precisava andar. É o Espírito Santo que me convence. É o Espírito Santo que me ensina. É o Espírito Santo que me mostra como eu devo trilhar essa jornada. Porque isso acontecendo, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. E não mais pelas suas emoções. Não mais por sentimentos, não mais por aquilo que você vê. Nós cantamos hoje aqui, cara, a gente chora, eu não sou guiado por aquilo que eu fecho, eu sou guiado por aquilo que eu creio e choro. Aí você abre o olho e vê alguma coisa, vê alguma circunstância. Eu sou guiado por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu creio. E Jesus fala assim, cara, eu estou confuso, filho. Você
Você acabou de chorar falando que você não é guiado por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. E eu creio nisso. Agora você abre os olhos e você é guiado por aquilo que você vê e não por aquilo que você crê. Decide aí o que você quer fazer. Tem misericórdia de nós. É por isso que o Espírito tem que entrar no processo. Amém. Para nos convencer. Para nos mostrar o coração do Pai. Porque quando eu entendo o coração do Pai, eu consigo caminhar de maneira diferente. Porque senão a religião, parece que Jesus é um estraga-prazer, né? Me converti, agora não pode nada. Não pode nada, tudo aquilo que eu gostava de fazer antes, agora não posso. É pecado, então eu não quero. Jesus não é bom. Na verdade, você pode tudo, filho. Sabe por que você pode tudo? Porque você foi liberto do pecado. Mas nem tudo te convém. Essa é a diferença do Evangelho. Porque você quer andar pela vereda da justiça, agora você tem um Senhor, um Salvador, que você quer agradar a Ele. Foi o que Jesus fez o tempo todo. Eu estou aqui para agradar o meu Pai. E esse é o meu estilo de vida. Quero andar como justo sobre essa terra. Não há justiça em mim, mas Ele me fez justo. E porque eu sou um justo, pela justiça dele, também quero andar pelo modelo que ele me criou. É uma nova criatura, é uma nova geração, é uma raça eleita diferente. São sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso muda todo o contexto de religiosidade. Foi isso que essas pessoas escutaram. Eu quero orar por mim e por você. Para que nós possamos, para que o Espírito Santo possa, os meninos do louvor podem vir para cá, por favor. Para que o Espírito Santo, é incrível que o Espírito tem uma obra para fazer com cada um de nós. Assim como tinha uma obra para fazer com Cornélio, e assim como tinha uma obra para fazer com Pedro. Desde o maior até o menor. Fala, desde o maior até o menor. O Espírito Santo quer trabalhar. Independente de qualquer coisa. Se é que é assim que a gente pode dizer que existe um maior ou menor. Diante de Deus nós somos iguais. Porque Ele não é parcial. Todos nós somos iguais. Mas existem entendimentos que são diferentes. Isso eu posso compreender. E o Espírito Santo quer ampliar esse entendimento. O que é que você não está entendendo nesse momento? O que é que te paralisa? O que é que te coloca em dúvida? O que é que te coloca numa situação onde você não consegue entender? O nascer do sol ainda está bem escuro, não está claro. O que é que você precisa ser esclarecido pelo Espírito Santo nessa noite? Você precisa ser esclarecido para poder andar da maneira que Deus quer que você ande. Não por dúvidas, não por circunstâncias, mas por aquilo que Deus deseja realizar na sua vida. O entendimento tem que ser ampliado. O entendimento tem que ser mostrado pelo próprio Senhor nas nossas vidas. Coloque-se de pé, por favor. Os meninos vão estar ministrando. Pode baixar um pouquinho a luz, por favor. Aí, tá bom. Os meninos vão estar ministrando. Faz de conta que você subiu no terraço da tua casa agora, como o Pedro fez. E ali você está orando, aí você está conversando com o Senhor. Deixa Ele falar com você aquilo que Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Não resista. Não coloque limites. Mas peça para que o entendimento venha sobre a sua vida e sobre a minha vida. Vamos adorar o Senhor.
Nós nos rendemos diante da Tua presença. Querido Espírito Santo, nós nos rendemos para Te conhecer melhor, para Te conhecer mais. Perdoa todas as vezes que nós limitamos aquilo que o Senhor queria fazer ou quer fazer na minha vida. Me perdoa por todas as vezes que eu não me arrependi do meu pecado. Me perdoa, Espírito Santo, por todas as vezes que eu disse não para aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida. Nos ensina, Senhor, a como ter esse coração igual ao coração de Cornélio, que é um coração que é sensível, é um coração que busca a Deus, mas uma vez que ouve aquilo que Deus quer falar, não tenta racionalizar aquilo que Deus deseja realizar na minha vida. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós racionalizamos aquilo que é o agir de Deus e limitamos o comportamento através da nossa decisão. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, que o Senhor nos ensine como essa geração, que o Senhor ensine essa geração a caminhar contigo, a reconhecer, ó Deus, a Tua voz, a reconhecer e ter um coração obediente a isso, meu Deus. Perdoa, Senhor, toda a resistência que está dentro de nós. Perdoa, Senhor, toda a incredulidade que está dentro de nós. Perdoa, nos convence, Espírito Santo. Se existe algo nessa manhã que o Senhor precisa nos convencer, nos convença, Senhor. Se existe alguém nessa manhã que precisa ser convencido do seu pecado, um pecado que já tem sido uma prática, tenha se tornado uma prática, o Espírito Santo está aqui para te libertar nessa manhã. Confesse ao Espírito Santo essa prática que está acontecendo na sua vida. Ele vai entrar nessa área, Ele vai entrar na sua vida, vai te libertar, vai romper os grilhões, vai romper a legalidade e vai te fazer livre para andar com Ele. Só assim eu e você conseguiremos andar pelo caminho da justiça, tendo um coração que agrade ao Senhor. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua obra, muito obrigado pela Tua redenção. Muito obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor venha cair mais uma vez sobre nós. Venha encher as nossas vidas. Venha nos convencer. Venha ampliar o entendimento e venha nos conduzir dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe a toda a Tua igreja, aquela que está presente aqui e aquela que nos assiste, ó Deus, de maneira virtual. No nome de Jesus, que nós possamos mudar o nosso comportamento e o nosso entendimento de quem o Senhor é nas nossas vidas. Traga, Senhor, paixão, traga, Senhor, desejo, traga, Senhor, convicção aos nossos corações, para que nós possamos nos voltar de todo o coração a Ti, Senhor. Não de maneira parcial, não entregar uma parte da minha vida, uma parte do meu entendimento, uma parte, mas que nós possamos de maneira integralmente nós possamos nos render. Que nós possamos nos render nessa manhã ao Teu senhorio. Parar de lutar com aquilo que eu entendo, parar de lutar com aquilo que eu compreendo, com as forças que eu tenho, com os recursos que eu tenho, e entregar totalmente a minha vida ao Senhor.